Olá, sou o Dr. Andrés, urologista, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia que é realizada no homem com o objetivo de obter a esterilização voluntária, ou seja, o homem não deseja ter mais filhos. A gente considera esse tipo de cirurgia uma cirurgia irreversível, apesar de que a gente tem também outra cirurgia que chama reversão de vasectomia. Porém, consideramos ela irreversível e orientamos dessa forma o paciente porque a taxa de sucesso da reversão de vasectomia é baixa e depende do tempo entre a realização da vasectomia e a reversão de vasectomia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fixar, que o paciente tem que entender, é que é uma cirurgia que deve ser considerada como irreversível, ou seja, o homem operou, não quer ter mais filhos, e se daqui a 20 anos ele mudar de parceira e ele gostaria de ter novamente filhos, teria que ser submetido a uma nova cirurgia com baixa chance de sucesso. Perfeito. Segunda coisa, a vasectomia ela é regulamentada por uma lei. E essa lei foi atualizada agora em março de 2021. O que mudou? Antigamente, a idade mínima para a realização da cirurgia eram 25 anos, certo? Atualmente, essa idade de 25 passou para 21 anos como idade mínima para fazer a vasectomia. Outra coisa foi acrescentada. Antigamente, a cônjuge ela tinha que autorizar, tinha que assinar o termo de consentimento. Atualmente não precisa ser feito isso. Então, de 25 foi para 21 anos e o cônjuge não precisa mais assinar o termo de consentimento, ou seja, a esposa, a namorada, a noiva, não precisa assinar mais esse termo de consentimento. E o que persiste na lei é que tem que ter um espaço de 60 dias entre a decisão, a manifestação de desejo de cirurgia e a cirurgia propriamente dita. Isso com o objetivo de paciente ter certeza, né? Dar um tempo para o paciente pensar e ter certeza. O que mais? A gente vai falar da cirurgia. Em que consiste a cirurgia? A cirurgia, basicamente, a gente liga, corta e liga, amarra os dois canais, que são os ductos deferentes, que levam os espermatozoides, que são produzidos no testículo, como vocês podem ver na imagem, são produzidos no testículo, e eles conectam os testículos com a região da próstata e da uretra. Aí, os espermatozoides que são produzidos no testículo são levados nessa região para se juntar com o ejaculado e participar do processo de fertilização do óvulo, né? É uma cirurgia que não precisa de anestesia geral, é uma anestesia local, geralmente é feito a nível ambulatorial, ou seja, o paciente não precisa internar, ele vai no hospital, feito com anestesia local, uma cirurgia que dura até 1 hora, geralmente, menos do que isso, depois vai para casa. O repouso geralmente gira em torno de 3 dias, é mais do que o suficiente, e o pós-operatório sempre evita um pouco esforço físico nos primeiros dias e depois de 3 dias já vai retomando as atividades rotineiras. Como qualquer cirurgia, tem riscos, né? Riscos de infecção, de hematoma, dor, como qualquer tipo de cirurgia. Geralmente essas complicações tendem a ser pequenas, bem leves, mas sempre a gente orienta o paciente dessas possibilidades. Tem outro detalhe que é importante orientar o paciente. O paciente opera e ele não é liberado imediatamente para ter relação sexual, ou seja, a esterilização não é atingida imediatamente. A gente tem um período de 3 meses, onde nesses 3 meses ele tem que continuar utilizando outro método contraceptivo e nesse período tem que ter pelo menos 20 ejaculações desses 3 meses depois da cirurgia. Aí, 3 meses depois, vai colher um espermograma, a gente vai avaliar esse espermograma e ver se a gente atingiu os objetivos de limpar o líquido seminal dos espermatozoides. Caso não seja atingido esses critérios, a gente pede um novo espermograma 3 meses depois. Por que é feito tudo isso? Porque existe uma situação chamada recanalização, ou seja, o nosso corpo ele tende a reconstruir todos os tecidos danados, né?
E não é diferente com a vasectomia. Quando a gente corta os ductos deferentes, a natureza tende a recanalizar, certo? É um evento raro, mas pode acontecer. Pode ser tanto precoce quanto tardia. Pensando na precoce, que a gente faz esses espermogramas antes de liberar o paciente para ter relação sem proteção contraceptiva adicional. Para vocês terem uma ideia, tem estatísticas aí que fala de 1 a cada 200 vasectomias que poderia acontecer essa recanalização precoce. Agora, tardia acontece depois de 1 ano e é muito mais baixa. A literatura fala 1 a cada 2.000 vasectomias. Então, isso é importante o paciente ser ciente disso também. Na minha prática, eu oriento o paciente a fazer espermogramas anuais por conta desse risco mínimo, porém existente, de recanalização precoce. Certo? Então, vasectomia basicamente é isso. E no próximo vídeo a gente vai estar falando da cirurgia da reversão de vasectomia. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários e a gente vai conversando e respondendo as dúvidas.